Então, a gente vai começar uma aula sobre nutrição no paciente crítico, tá? Aqui é a sessão da UTI 8 do Hospital Municipal, mas é para o hospital inteiro aí também, e para a equipe multi também, as outras UTIs. Eu sou Guilherme Ribeiro, sou médico aí do hospital e sou coordenador da equipe de terapia nutricional também do hospital, além de trabalhar aí na UTI também, tá? Então, a gente vai fazer hoje uma aula sobre terapia nutricional no paciente crítico. O doente crítico, ele é um doente que tem particularidades, né? A gente tem que observar ele diferente de um paciente eletivo, de um paciente que está em enfermaria, em situação de enfermaria, com doença crônica. Paciente com doença aguda crítica tem particularidades. Esse é um estudo chamado IBRANUTRI, tá? Que é um estudo brasileiro clássico sobre desnutrição hospitalar, tá? Para ver prevalência, é um inquérito, na verdade, brasileiro para ver prevalência de desnutrição hospitalar. Que mostrou dados assim, números assustadores assim em termos de desnutrição hospitalar. A desnutrição no hospital é muito mais frequente do que parece, tá? A desnutrição ela acarreta a maior mortalidade, a maior permanência hospitalar, maior tempo de ventilação mecânica, mais infecções, mais incidência de escara, maior gasto ao sistema de saúde, piora a qualidade de vida das pessoas, tá? E todo paciente ele tem que ser feito triagem nutricional em menos de 48 horas e ele tem que iniciar precocemente a dieta oral ou enteral nas primeiras 24, 48 horas, tá? Principalmente os pacientes críticos. Isso já é bem estabelecido e comprovado o benefício disso aí, tá? A triagem nutricional, né? Todo paciente que entra no hospital ele deveria fazer triagem nutricional nas primeiras 48 horas aí da admissão, tá? Esse é um indicador de qualidade do hospital, inclusive, de hospitais, né? A triagem nutricional, ela só vê risco nutricional, tá? Ela não avalia desnutrição, não é diagnóstico de desnutrição, é risco nutricional. E a gente faz ela com essa ferramenta aqui, que é validada mundialmente, que é o NRS 2002, tá? Essa ferramenta, o NRS 2002, é validada mundialmente, é uma ferramenta que é de escolha para fazer triagem nutricional, tá? Então tem uma primeira bateria de perguntas aqui, depois vem para a segunda bateria de perguntas, né? Então tem perguntas aqui sobre relacionadas à doença, né? A doença quanto mais grave, maior risco nutricional. E se o paciente teve perda de peso ou está com ingesta baixa, ele também entra aqui com risco nutricional. Então são perguntas relacionadas à ingesta, perda de peso e à severidade da doença. E aí o doente é classificado em risco nutricional ou não, né? Tendo alto risco nutricional ou não. Só a permanência na UTI por mais de 48 horas já é alto risco nutricional, tá? Então, se o paciente está internado em UTI por mais de 48 horas ou vai ficar e permanece em UTI mais de 48 horas, ele já tem alto risco nutricional. Fora a doença crítica que ele também tem, perda de peso e baixa ingesta. Já o diagnóstico da desnutrição, a gente faz diagnóstico de desnutrição com essas duas ferramentas aqui, né? Uma é a avaliação subjetiva global e a outra é o GLIM, tá? A antropometria e o IMC, eles têm baixa acurácia para a gente ver desnutrição, né? Eles isoladamente. As ferramentas mundialmente validadas são essas duas. A avaliação subjetiva global, que é essa que está aqui à direita, e o GLIM, tá? O GLIM é uma ferramenta que foi validada nos últimos anos, já tem no guideline europeu, já tem outros guidelines mais recentes, é a melhor ferramenta hoje que se considera para fazer diagnóstico de desnutrição, tá? E o GLIM, ele diagnostica a pessoa com desnutrição com dados aqui como se a pessoa ingeriu, se a pessoa perdeu peso, né? Se ela perdeu 5 a 10%, ou 10 a 20%, ou mais de 20% de peso nos últimos 6 meses. O IMC, tá? Da pessoa também varia de acordo com a idade aqui. A massa magra, né? Então aqui tem ferramentas de exame físico, ferramentas de demonstração de massa magra e de performance de massa magra, tá? Isso aqui são diversas ferramentas que podem entrar aqui. E diagnósticos etiológicos aqui, como o paciente que está com baixa absorção ou baixa ingesta calórica também, tá? Tudo isso aí entra para o diagnóstico de desnutrição. Então, desnutrição não é um diagnóstico só de exame físico, olhar o paciente e achar ele magro, ver que o paciente está magro. Não é só isso. Envolve também ingesta baixa, envolve também perda de peso e a doença crônico-aguda também relacionada. Tá? Então, tudo isso aí dá uma pontuação para o paciente e ele é diagnosticado como desnutrido, né? Levemente desnutrido, moderadamente desnutrido ou gravemente desnutrido. Tá? Isso aí tem que ser feito no início do internamento, nas primeiras 48 horas, idealmente. Então, o profissional que
que tem habilidade para fazer isso aí, principalmente, é o nutricionista, tá? Mas isso aí, principalmente a triagem nutricional, ela pode ser feita por qualquer profissional de saúde, inclusive. A avaliação, diagnóstico de desnutrição é um pouco mais específico, tá? Mesmo assim, as pessoas têm que entender isso aí, como é que funciona. No início, né, a gente coloca algumas coisas aqui, por exemplo, então, o paciente chegou, um paciente criticamente doente, a gente inicia a dieta enteral com baixas vazões, tá? A gente começa com 10 a 20 ml hora de dieta enteral. Se o paciente não tiver contraindicações, a gente vai falar de todas as situações aqui, e a gente vai monitorando sinais de intolerância, né, como dor abdominal, distensão abdominal, vômitos, aumento da pressão intraabdominal. Então, a gente começa com a vazão baixa, vai monitorando tolerância e intolerância. E evita-se jejum, tá? Você tem que evitar jejum dentro do hospital. Tem vários protocolos de abreviação de jejum, principalmente no âmbito da cirurgia, mas no doente crítico também. Então, o paciente crítico, o paciente está entubado, normalmente é o paciente que a enfermagem fica desligando a bomba, por exemplo, para passar água, ou por qualquer coisa, assim, o paciente espirrou, desliga a bomba, vai virar, desliga a bomba, vai pronar, desliga a bomba por tudo, tá? Então, isso dá jejum, bastante tempo de jejum, isso tem que ser evitado, tá? E a gente também tem que manter, além de evitar jejum, a gente tem que manter uma hipoalimentação permissiva nos primeiros dias, tá? Que é para evitar o overfeeding, que é a alimentação demais. Então, eu só fiz 4 afirmações aí, a gente vai falar sobre essas condições todas, tá? Então, evita jejum, também não coloca 100% da meta do paciente nos primeiros dias, tem que manter hipoalimentação e inicia com baixas vazões para observar a tolerância, tá? Sobre choque e droga vasoativa, né? Então, o nosso paciente crítico, muitas vezes, ele está chocado ou está com droga vasoativa, né? Aí a gente entra no processo de desnutrição precoce, ou nutrição precoce versus nutrição precipitada. Nutrição precoce é diferente de nutrição precipitada. A gente não pode se precipitar e colocar dieta no paciente que ainda não pode receber dieta, e a gente não pode deixar o paciente em jejum prolongado, mesmo ele já não tendo contraindicação para receber dieta, tá? Então, a nutrição precoce, ela melhora o estado nutricional, faz reabilitação intestinal precoce, previne infecção hospitalar. Só que a nutrição precipitada, ela faz isquemia esplâncnica, faz esplâncnica da toda a perfusão gastrointestinal, né? Ela faz intolerância intestinal, estresse metabólico e síndrome de realimentação. Existem vários estudos observacionais e de modelos experimentais que observam a perfusão do intestino, da mucosa intestinal, de acordo com a perfusão intestinal ali, né? Isso avaliando exatamente a perfusão da mucosa, tá? No paciente que está mal perfundido, e demonstram que a perfusão da mucosa ela tem particularidades ali, e a mucosa não está bem perfundida em várias situações, tá? Se a gente dá nutrição enteral numa fase inapropriada, numa fase de estresse nutricional também, principalmente, a gente causa mais dano intestinal, tá? Então, mais isquemia mesentérica, mais suboclusão, e tem um processo de ureagênese também, a ureia, o nitrogênio e as proteínas não são totalmente incorporadas nesse início de estresse metabólico, a gente vai comentar isso agora, tá? Mas nem sempre a nutrição enteral, em todas as situações, ela é benéfica. A gente tem, por exemplo, um principal estudo que testou, ele comparou, né, você atingir as metas nutricionais muito precocemente e você fazer a terapia padrão de progressão lenta. Esse estudo não mostrou benefício para fazer atingir metas precocemente. E, além disso, a incorporação do nitrogênio foi notada que o paciente não fazia. Então, os pacientes que recebiam altas taxas de proteína no início do internamento, no início do estresse metabólico ali, eles tinham uma formação de ureia muito grande, tinham eliminação de ureia e de nitrogênio por via urinária. Então, além do paciente não tolerar bem a dieta enteral, ele ainda elimina a maior quantidade de proteína quando ele está no início da fase inflamatória, tá? Outros estudos mostraram a mesma coisa, tá? Então, a questão do metabolismo da ureia e do nitrogênio, então a eliminação de nitrogênio grande quando o paciente ainda estava na fase precoce. A gente vai falar disso aí, como é que atinge essa meta proteica do paciente nos primeiros dias de UTI, mais um pouco para frente, tá? E aí o guideline o europeu de nutrição no paciente crítico traz que a gente deveria ser peraí que eu vou falar disso logo adiante, tá? Vou falar primeiro desse estudo aqui. O NutriRea foi esse outro estudo também que tem alguns anos que ele foi publicado só. Ele testou a dieta enteral versus dieta parenteral, por exemplo, em pacientes que estavam mal perfundidos, né? Então,
Por exemplo, os grupos aqui eles estavam com lactato elevado ainda. Esse lactato aqui em milha equivalentes por litro é até 2 aqui o valor de referência dele. Os pacientes estavam com altas doses de noradrenalina e o lactato elevado, eles estavam chocados. E o grupo dos pacientes com nutrição enteral, eles tiveram muito mais, os dois grupos tiveram desfechos ruins, só que não foi comparado versus nada, né? Foi comparado uma coisa versus a outra. Só que notou-se que o grupo com dieta enteral teve uma taxa muito grande de intolerância e de isquemia mesentérica e pseudoobstrução intestinal, tá? Esses pacientes tiveram vários eventos adversos. Outros estudos também já demonstraram vários eventos adversos quando a gente nutre o paciente por via enteral, ele estando mal perfundido. E aí, por exemplo, esse guideline aqui de nutrição no paciente crítico, tais que a gente deveria adiar a nutrição enteral e parenteral também. Também as duas são contraindicadas, mas a nutrição enteral a gente não deveria dar no paciente que está, além de mal perfundido, com noradrenalina em dose muito elevada, tá? Então eles trazem aqui, isso aqui não tem comprovação, essa dose aqui, mas o guideline traz, por exemplo, 1 micrograma quilo minuto de nora, a gente deveria não dar dieta enteral, tá? A gente pratica às vezes menos, né? 0,8, 0,7 micrograma quilo minuto de nora, a gente não dá dieta enteral, por exemplo, mesmo que o paciente esteja bem perfundido, tá? E se o paciente ele está mal perfundido, ele está chocado, a gente também não dá dieta enteral. E aí ele traz no texto, por exemplo, que em pacientes muito instáveis, né, a dieta enteral ela tem um potencial de fazer efeitos adversos importantes e improvável que ela ajude o paciente a estabilizar a hemodinâmica, tá? Então, no paciente que está com choque incontrolado, né, que é um paciente que está hemodinamicamente instável, ele não tem que receber dieta, tá? Ele não tem que receber dieta absolutamente nenhuma. Ele tem que receber glicose por via venosa nas diluições ou no avenóclise. Ele não tem que receber nem dieta enteral nem parenteral. O paciente que está hemodinamicamente instável, ele precisa estabilizar a hemodinâmica. A equipe tem que estar focada e as condutas têm que estar focadas em estabilizar a hemodinâmica do paciente e o organismo do paciente tem que estar focado em estabilizar a hemodinâmica dele, restabelecer a perfusão. A gente dá dieta nessa fase não ajuda o paciente, atrapalha e aumenta a chance do paciente ter um evento adverso intestinal, quando a gente dá dieta enteral, e metabólico também, quando a gente dá dieta parenteral. E a gente compreende que isso não ajuda o paciente nessa fase aguda. O guideline manda você não dar dieta no paciente que está instável hemodinamicamente, tá? Então, no paciente que está chocado e com droga vasoativa, o início da dieta enteral ele é feito após a ressuscitação hemodinâmica, tá? A gente já teve outras aulas aí sobre hemodinâmica e choque, a gente sabe que o paciente que está com perfusão tecidual melhorada, né? A gente avalia isso aí através do lactato, do tempo de enchimento capilar e da dose de noradrenalina. Então, a noradrenalina parou de subir ou está caindo, o paciente está com o tempo de enchimento capilar melhorado e está com lactato lavando ou até normal, a gente já pode começar a dieta nesse paciente daquela forma que a gente colocou ali agora, né, uma vazão baixa, e você vai aumentando progressivamente, tá? No paciente que está hemodinamicamente instável, ainda não. Só que acabei de mostrar ali para vocês antes, não é necessário desmamar todo o vasopressor, né? A gente deve dar dieta enteral para um paciente que está com vasopressor, até em dose alta às vezes, tá? Só que não tão alta, né? Mostrei ali o número que o guideline de nutrição no paciente crítico traz, até 1 micrograma por minuto, ou eu pratico 0,7 micrograma por minuto, já incomoda para deixar o paciente com dieta enteral, tá? Além disso, o lactato após 12 a 24 horas ele perde um pouco a acurácia como marcador perfusional, então tem que ter um cuidado para não ficar olhando só a normalização do lactato também. E todo choque ele tem que ser compensado em no máximo 24, 48 horas, né? Que vai culminar mais ou menos quando a gente tem que necessariamente começar a dieta no paciente, né? Então não é para o paciente estar chocado mais de 48 horas. Isso aí também é uma evidência de que o choque não foi bem avaliado, não foi bem manejado ali no início, porque choque é para normalizar logo, né? Logo que o paciente entra aí nos primeiros dias, né, de UTI. Só que acontece do paciente ficar mal perfundido depois ou ter novo choque, né, dentro da UTI, e você tem que parar a dieta, tá? E quando é que a gente reduz um pouco a dieta, ou quando é que a gente bota baixa vazão de dieta, né, mais baixa? O guideline europeu, por exemplo, ele traz que a gente deveria fazer dietas com doses mais baixas no início, no pacientes que estão com hipotermia, por exemplo, terapêutica, pacientes que estão com hipertensão intraabdominal, que não estão com síndrome compartimental abdominal. Então, síndrome compartimental, a gente vai ver, é uma contraindicação para dieta, mas a pressão intraabdominal aumentada, a gente pode dar uma dieta em vazão mais baixa e observar o paciente, ver a melhor ou pior a clínica.
e nos pacientes que têm uma falência hepática aguda. O paciente que está em falência hepática aguda, que tem descontroles metabólicos agudos muito graves, ele também é um paciente que deveria receber dieta enteral um pouco mais baixa. A gente não está falando de um paciente que tem insuficiência hepática, tá? Está falando do paciente que está com falência hepática aguda, uma hepatite fulminante, uma falência hepática aguda. Esse paciente deveria receber uma dose um pouco mais baixa de dieta, segundo o guideline europeu, tá? Outro paciente que a gente costuma também dar uma dose, reduzir a dose dele, é o paciente que está pronado. Porém, não é necessário, isso não é necessário. A gente não precisa reduzir a dose do paciente pronado. Na nossa experiência aí, por exemplo, a gente não reduz, não tira dieta, nem reduz dieta do paciente pronado, eles toleram bem. Só que a gente deveria suspender a dieta 1 hora antes da gente pronar ou despronar o paciente, né? Só para a prona e desprona. A gente deveria reiniciar a dieta logo após a estabilização do paciente, após o procedimento. E se o paciente não tolerar, o paciente pode não tolerar pronado dieta, aí a gente tem que usar a sonda pós-pilórica e usar procinético, tá? E tentar, pelo menos, manter uma dieta trófica 10 a 20 ml hora no mínimo, tá? Só que na nossa experiência a gente vê que não é necessário reduzir dieta na prona, a gente tem a maior parte dos pacientes aí, 95% chutando aqui, dos pacientes pronados, eles toleram dieta com vazão normal e não é necessário reduzir dieta na prona. Não tem nenhuma evidência aqui que demonstre que é necessário reduzir dieta na prona. Tá? A gente não precisa reduzir dieta na prona. Além disso, a cabeceira do paciente tem que estar a 30 a 40 graus. A meta de glicemia, né, a gente vai falar disso logo adiante, e manejo dos eletrólitos também, que eu vou falar isso um pouco mais adiante. Tá? Aqui, eu já vou falar aqui agora. Então, quais são as medidas para o paciente tolerar melhor também a dieta nasointeral? Sonda pós-pilórica, a gente vai falar do slide mais para frente, ela melhora a tolerância, os pacientes toleram mais com sonda pós-pilórica. Níveis de potássio acima de 4 e magnésio acima de 2, eles têm demonstrações de que isso melhora a tolerância também, a dieta irreduzível, tá? O potássio e o magnésio são íons intracelulares, né? Então, o potássio, 98% do potássio está no intracelular, 99% do magnésio está no intracelular. Quando o potássio está abaixo de 4, o magnésio está abaixo de 2, não tem como garantir que os níveis corporais desses eletrólitos estão normais. Não tem como garantir. Só tem como garantir se ele estiver acima de 4 e acima de 2. Então, se o paciente estiver com intolerância, o ideal é que sempre coloque o potássio para cima de 4, o magnésio para cima de 2, tá? Com reposição. Fórmula sem fibra também ajuda no início a tolerância à dieta enteral. Os opioides reduzem a tolerância, né? Então evitar opioides se possível. O controle glicêmico, então o paciente que está desglicêmico, ele tolera muito menos a dieta enteral. Tá? Então o controle glicêmico ajuda muito a tolerância à dieta. E os procinéticos, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Então isso aqui eu só estava falando sobre quando que a gente tem que deixar a dieta numa vazão um pouco mais baixa, né? E quando que é contraindicada a dieta na fase aguda do choque do paciente crítico, tá? Ali, logo, quando a gente for falar da via de dieta, a gente vai citar outras contraindicações. Sobre as necessidades calóricas, né? Quantas calorias a gente tem que dar para um paciente crítico, né? Vários estudos aí, né? O ITISU até mostrei antes ali para falar de outro assunto. O NutriDea 2 também abordou essa questão. O Calories, esse estudo do Mark Hopper e o estudo Intact e outros estudos também demonstram evidências que o guideline pelas quais, né, o guideline embasou para trazer essas fases aqui, né? O guideline europeu trouxe essas primeiras fases aqui, dia 1 e 2, dia 3 e 7, e depois do dia 7 aí as fases do paciente crítico, o paciente que está inflamado, que está criticamente doente, né? Então a fase aguda no período precoce, a fase aguda no período tardio e a fase mais tardia. A gente divide isso aí, paciente na fase EB e fase flow, né? Eu acho que não está escrito aí, mas a gente chama isso aí de fase EB, né? EBB, e fase flow, né? Flow de F, L, O, W, né? Então a fase EB é a fase que o paciente está mais inflamado, a fase mais aguda, e fase flow é a fase que o paciente ou cronificou ali a inflamação ou que já saiu da fase inflamatória, e as evidências demonstram que é melhor para o paciente a gente manter ele com abaixo de 70% da meta calórica nessa fase aguda, na fase inflamatória. Tá? Então, se eu usar uma calorimetria indireta, depois do dia 3 do paciente inflamado, a gente pode aumentar isso para 100% das metas. Tá? Só que no paciente que a gente usa a fórmula de bolso, que é a fórmula que a gente usa normalmente, o ideal é que mantenha o paciente com 70% das metas calóricas até o 7º dia, pelo menos. Tá? Até na primeira semana de permanência na UTI.
Então, pelo menos antes de 3 a 7 dias, a gente não coloca 100% de caloria no paciente crítico, no paciente inflamado. A gente mantém isso aí, pelo menos, até passar dessa fase inflamatória. Como é que a gente monitora que o paciente já saiu da fase inflamatória, né? Pelo próprio choque, pela dose de droga vasoativa, né? Febre, taquicardia, e a gente usa marcadores aí como PCR e albumina, por exemplo, para ver que o paciente já está menos inflamado, já está saindo dessa fase EB. Só que antes disso aí a gente mantém um paciente com caloria um pouco mais baixa, tá? Até 70%. E aí a oferta ideal para um paciente crítico, né? Todos os guidelines trazem essa faixa aqui entre 15 a 20 e 20 a 35, 25 a 30 calorias por quilo por dia, né? Então a gente inicia com 15 a 20 calorias por quilo por dia, depois a gente progride para 20 a 30 calorias por quilo por dia, sendo que isso muda para o paciente obeso. A gente vai falar disso logo adiante ali. Para o paciente idoso pode mudar, para situações clínicas específicas, como grande queimado, pancreatite, câncer, fístula, para pacientes com doença renal, doença hepática, doença cardíaca, essas recomendações podem mudar, tá? Vou falar de proteína logo adiante ali. Mas a faixa que a gente usa normalmente é de 15 a 20 no início e depois de 20 a 30 calorias por quilo no paciente crítico. Isso é a recomendação da Braskem, do guideline brasileiro. No final, depois que eu falar da necessidade calórica e proteica, eu vou colocar uma tabela que sintetiza aí as recomendações, tá? Necessidades proteicas, né? A gente sabe que o paciente crítico, isso é o metabolismo da proteína, é bom a gente entender o metabolismo da proteína, né? Então, a proteólise e síntese proteica, a ingesta e oxidação das proteínas passa por fluxos complexos e que mudam, né, de acordo com o paciente, a depender de qual estado clínico está o paciente. E a gente tem perda de massa magra, né, perda de músculo e sarcopenia, fragilidade e desnutrição, né, fraqueza muscular no paciente crítico, relacionada a uma série de condições que o paciente apresenta, né, e todas essas situações elas influem nessa perda de massa magra e perda de músculo. O paciente crítico ele perde invariavelmente massa magra no internamento dele, e isso acontece nos primeiros dias, principalmente. E a meta proteica, a meta de proteína, tem um impacto grande, né, nessa perda de massa magra. Para reduzir essa perda de massa magra, ela não consegue impedir, mas ela consegue reduzir a perda de massa magra, tá? A gente coloca 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo nos pacientes. A gente atinge essa meta após 3 dias, né? Na verdade, a gente atinge essa meta em 3 dias e não é nos primeiros 3 dias. Eu vou mostrar já o porquê, né? E tem guidelines que recomendam 1,5, né, grama de proteína por quilo. A gente acaba colocando 1,5 normalmente para o paciente crítico, todos eles. A gente particulariza quando tem condições diferentes aí, tá? A gente tem um estudo chamado ProteinVent, né, que testou o atingir dessa meta de proteína nos primeiros dias, e o ProteinVent ele demonstrou nos 3 grupos aqui. Então, o grupo que teve maior sobrevida foi o grupo que foi respeitado os 3 primeiros dias com proteína ali em 0,8 grama de proteína por quilo por dia, tá? E após o terceiro dia que a gente atingiu a meta proteica do paciente. Então, o paciente que teve maior mortalidade foi o que a gente manteve com baixa proteína ao longo do internamento inteiro, e o paciente teve também maior mortalidade se a gente atingiu a meta proteica logo no início do internamento, logo no primeiro dia, ou nos primeiros dias do internamento. Então, o paciente que teve mais sobrevida aqui foi o paciente que eu respeitei os 3 primeiros dias aí com proteína mais baixa. Depois do terceiro dia, eu atingi a meta proteica full, né? Então, a gente chega nessa meta proteica, às vezes até muito antes da meta calórica, só que mesmo assim respeitando esses 3 primeiros dias aí de fase inflamatória, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, a Braskem é a Sociedade Brasileira, tá? A ESPEN é a Sociedade Europeia e a ASPEN é a Sociedade Americana. Eles trazem que os 3 primeiros dias aqui o paciente deveria ficar com 15 a 20 calorias por quilo, tá? E depois progredir para 20 a 30 calorias por quilo. A Sociedade Europeia não especificou aqui, mas fala no texto, fala ao longo do texto isso, mas colocou 20 a 25 calorias por dia. E a americana colocou 25 a 30 calorias por quilo aqui de meta, sendo que a americana especificou aqui, né, o paciente obeso, o paciente que tem MC maior do que 30, ele deveria receber 11 a 14 calorias por quilo de peso atual, ou 22 a 25 calorias por quilo de peso ideal. Isso aí muda se for peso
atual ou peso ideal, mas entendo que o paciente obeso ele tem que receber uma dieta mais hipocalórica, tá? Porém, o obeso ele tem que receber uma dieta mais hiperproteica, tá? Então a gente coloca uma meta de proteína aqui, ó, pela Brasp, para o paciente normal 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo, mas o paciente obeso ele tem que receber uma dieta hiperproteica, muito mais proteína do que a gente dá no paciente normal. A ESPEN coloca aqui 1,3 para todo mundo, né, mas especifica no texto também as particularidades. A ASPEN traz essa faixa grande aqui, né, 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas traz também que no paciente com IMC grande, né, de 30 a 40, deveria receber 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal, e no IMC maior do que 40, 2,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Então, vocês vejam que todo paciente crítico, na verdade, ele tem que receber uma dieta hiperproteica, e o paciente obeso uma dieta mais hiperproteica ainda. Então, está aí a grande importância da gente ter disponível, por exemplo, um módulo de proteína para suplementar esses pacientes precocemente, porque isso aí tem um impacto grande nos desfechos, tá? Sobre lipídios, aqui a Braspen traz que os pacientes deveriam receber emulsão lipídica com triglicerídeo de cadeia média, né, que a gente já coloca normalmente de rotina nas NPT, se for tiver PNPT. A ESPEN traz especificando aqui que não exceder 1,5 grama por quilo por dia de lipídio, e coloca aqui para a gente usar o EPA e o DHA, né, que são componentes do ômega 3, né, são os ácidos graxos componentes do ômega 3, que normalmente a gente já usa também no paciente que está com NPT. E sobre carboidratos, eles trazem aqui para não exceder 5 miligramas por quilo por dia. Isso aqui já são condições que a gente já sabe, né? Que a gente não pode exceder determinados números que a gente já conhece. Alguns guidelines especificam, outros não, tá? Mas, assim, em termos gerais, é importante para o médico que está trabalhando em UTI entender esses números principais aqui, né? De meta calórica e proteica, entender que é diferente para o paciente obeso e entender essa condição que a gente falou de progressão, respeitar a fase inflamatória e não progredir dieta logo no início para grandes volumes e grandes taxas calóricas e proteicas, porque a gente aumenta a mortalidade do paciente crítico na fase aguda. Você não deveria fazer isso, tá? Então, não aumente dieta interal assim, sem fazer cálculo, sem nenhuma noção do que está fazendo, porque isso piora a condição. Se for aumentar, peça avaliação do nutricionista, discuta com o nutricionista. Se não tiver nutricionista, o ideal é que você pelo menos conheça a fórmula, né? Entenda que fórmula é aquela e faça cálculo para entender a faixa de caloria ali que você está dando para o paciente. Isso aí não é tão complexo. Até dá para fazer isso aí olhando lá a fórmula que tá disponível para você e vendo o peso que você estima ali do paciente, e você consegue ter uma faixa segura ali de progressão da dieta sem fazer iatrogenia, sem fazer overfeeding, tá? É importante também, a gente não vai comentar nessa aula aqui hoje, porque a gente já tem uma aula de síndrome de realimentação. É importante perceber o paciente que está há muito tempo sem se alimentar ou que perdeu muito peso, tá? Esse paciente ele tem um risco alto de síndrome de realimentação. A gente comentou isso aí na aula específica que está no YouTube. Esse paciente ele tem um risco alto de fazer síndrome de realimentação se der dieta de forma acelerada também no início, ou acarreta risco para o paciente, tá? Sobre a via de alimentação, né? Todos os pacientes, se possível, devem receber dieta oral, que é a melhor condição para o paciente, tá? Tanto de termos de conforto para o paciente, quanto de melhora de vários desfechos e em termos hormonais também, para o paciente é muito melhor a dieta oral. Se a dieta oral, mesmo com suplementos orais, não atingirem 60% das necessidades nutricionais, a gente indica a dieta enteral, tá? Ou a gente inicia já de imediato se o paciente está em ventilação mecânica ou não vai conseguir deglutir, se tem impossibilidade de deglutição, tá? Então, com alguma condição fonoaudiológica, ou um paciente que é sequelado de AVC, por exemplo, paciente que não deglute, aí ele vai direto para a dieta enteral. A gente indica dieta oral enteral precoce no paciente que está com pancreatite aguda, por exemplo, ele deveria usar dieta oral enteral. A gente não faz jejum em pancreatite aguda, não se faz mais jejum para pancreatite aguda, tá? Se o paciente estiver tolerando a dieta. Abdômen aberto, sem lesão intestinal também, não tem indicação de não dar dieta enteral. Paciente pronado também não contraindica a dieta enteral. O paciente pós-cirúrgico, mesmo o paciente com anastomose também, hoje já se sabe por diversas evidências que é benéfico para ele já iniciar a dieta enteral oral. Paciente de trauma, paciente neurológico, em diversos contextos desses aí já tem indicação de dieta enteral, tá? Oral enteral. Mas quais são as contraindicações, né? Ou as indicações de adiar a dieta enteral? Quando é que eu vou adiar a dieta enteral ou quando é que eu não vou dar a dieta enteral, né? Então, o paciente
está com a disfunção grave do trato gastrointestinal, né? Paciente que tem uma obstrução do trato gastrointestinal, ou o paciente que está com ilho paralítico, está com intolerância importante à dieta, a gente não vai dar. O paciente que está com refluxo gastroesofágico intenso, ou fazendo vômitos intensos, ou hiperêmese gravídica grave, esse paciente não vai tolerar, não está tolerando, né? Hemorragia digestiva, a gente também não vai dar dieta no início, né? Isquemia intestinal é contraindicação, choque circulatório não controlado, a gente já falou, né? As fístulas, trato gastrointestinal de alto débito, então isso aí depende também da fístula, depende da localização da fístula, tá? Isso aí é um outro assunto à parte, mas é uma indicação clássica de contraindicar a dieta oral enteral. Paciente com enterocolite ou diarreia muito grave também, às vezes a gente para um pouco e, apesar de não ter recomendação para parar a dieta na diarreia, a gente adia, às vezes, quando o paciente está com a diarreia muito grave, desnutrindo por causa da diarreia, a gente tenta tratar a causa base ali, tenta nutrir o paciente nesse meio tempo, mas às vezes a gente pausa ou reduz dieta, ou tem paciente, inclusive, que vai até para NPT, o tamanho e a gravidade da diarreia, às vezes, porque está desnutrindo por causa da diarreia. A pancreatite aguda grave, eu coloquei aqui, mas isso aqui no contexto de intolerância, tá? Então, se eu tenho um paciente com pancreatite aguda grave, que ele está fazendo um ilho metabólico importante, não está tolerando a dieta, isso aí também indica a gente não dar dieta, né? Mas por causa da tolerância, não por causa da pancreatite. Se o paciente tiver com hipóxia, uma acidose muito grave, incontrolada, então o que é isso? Eu não posso dar dieta no paciente que está com saturação de 60, 70 e você não consegue aumentar a saturação do paciente em hipótese nenhuma, nem pronando, nem aumentando FiO2, nem aumentando o PIP. A gente primeiro tem que controlar a hipóxia antes de dar a dieta, e isso vale para acidose muito grave também, incontrolada, um paciente que está com muita acidose. E o paciente em terminalidade, a gente tem que individualizar o caso, tá? A gente tem que individualizar cada caso, o paciente de cuidado paliativo. Cada paciente é diferente do outro, depende da fase do cuidado paliativo, se está em fase ativa de morte ou não. Isso aí tem que particularizar, tá? E qual é a indicação de NPT, né? Quando é que eu tenho que dar NPT no paciente crítico? Nos pacientes que são eutróficos ou que têm desnutrição leve, a gente só vai começar se o paciente ficar impossibilitado de se alimentar por via oral enteral em 3 a 7 dias. Então, se o paciente tiver entrar nesse critério aqui de 3 a 7 dias impossibilitado de se alimentar por via oral enteral, tem indicação de NPT. Por que 3 a 7 dias? 3 pelos europeus, né, e 7 pelos americanos. Aí os brasileiros entram aí com 3 a 7 dias, né, abraço para trás. E esse é o período tolerado de jejum parcial ou hiponutrição em pacientes eutróficos. Isso aí significa que se o paciente é eutrófico ou desnutrido leve, eu posso tolerar esse jejum parcial, essa hiponutrição nesse período, sem prejuízo para o paciente. Se eu colocar NPT muito precoce, eu vou causar mais prejuízo do que essa hipoalimentação parcial ou hiponutrição, tá? Nesse período. Ou então também nos pacientes que são, qual é a outra indicação, né? São os pacientes que são incapazes de atingir o aporte calórico, que é 60% das necessidades por via digestiva. Então, se eu não conseguir fazer o paciente atingir essa necessidade aí calórica nesses 3 a 7 dias, por exemplo, aí eu vou também indicar a NPT, tá? Já nos desnutridos graves, aí a situação é diferente, a gente tem que iniciar precocemente, caso eles não possam usar o trato digestivo. Então, o desnutrido grave não podendo usar o trato digestivo, eu vou direto para NPT precocemente, tá? Mesma coisa também se não forem capazes de atingir o aporte calórico mais do que 60% das necessidades, tá? Por via digestiva. Esse é um estudo, por exemplo, que é uma meta-análise que o próprio guideline traz, está favorável à nutrição enteral. Tem diversos estudos e evidências sólidas aí que favorecem a nutrição enteral em detrimento da parenteral, tá? Só trouxe essa meta-análise como exemplo. Em relação ao posicionamento de sonda, né? Então, a primeira linha de posicionamento de sonda é gástrica. Até eu posso começar a alimentar o paciente por via gástrica. Isso gera menos tempo para iniciar a dieta e um posicionamento que é tecnicamente mais fácil. Então, a primeira linha é nutrição gástrica mesmo. Eu não preciso esperar migrar a sonda para nasointeral para iniciar a dieta, tá? Quais são as indicações de sonda pós-pilórica? É o paciente que tem alto risco de aspiração e o paciente que tem intolerância à dieta no estômago. Então, o paciente que não está tolerando a dieta gástrica, eu posso usar a pós-pilórica como uma estratégia de tolerância e eu posso usar a pós-pilórica também como uma estratégia de evitar broncoaspiração nesses pacientes aqui, tá? Os que têm gastroparesia, pacientes muito idosos, pacientes diabéticos, vítimas de TCE, pacientes que têm já doença do refluxo, pacientes que têm diminuição do nível de consciência, habilidade para proteção de via aérea,
Então, por exemplo, todos os intubados que estão sedados, por exemplo, eles teriam indicação na teoria de dieta pós-pilórica, tá? Então, as indicações são muito abrangentes, assim, né? Só que eu não preciso necessariamente esperar a sonda migrar para começar a dieta. Se o paciente tolera, a gente já começa ela no estômago, tá? E aí o guideline europeu, por exemplo, traz aí que a mesma coisa que eu estou falando, né? Que a dieta gástrica ela é a, o padrão ouro, né? E eu posso colocar a pós-pilórica aí no paciente que eu não consigo resolver a intolerância com procinéticos e que tem maior risco de broncoaspiração, eu posso usar a pós-pilórica, tá? Isso é uma meta-análise, por exemplo, que traz também, que o guideline traz, favorável à dieta pós-pilórica sobre intolerância. Então, demonstra que os pacientes, testando intolerância, né, gastrointestinal, eles demonstraram que os estudos são mais favoráveis para a dieta pós-pilórica, por exemplo. Então, dieta pós-pilórica comprovadamente aumenta a tolerância à dieta, tá? Sobre o tipo de sonda, né, a gente tem aqui, essa aqui é a sonda nasogástrica, né, que a gente usa para descomprimir normalmente. Essa aqui é a sonda de Dobhoff, que é a sonda nasoenteral, tá? Eu posso alimentar o paciente com a sonda nasogástrica? Posso. Eu posso começar a dieta aqui nessa sonda nasogástrica. Só que essa sonda nasogástrica, ela tem que ficar menos tempo, porque ela gera maior risco de lesão do trato gastrointestinal. Ela é uma sonda mais rígida e ela faz mais lesão do trato gastrointestinal, então eu posso começar a dieta enteral nessa sonda aqui, mesmo estando no estômago, depois migrar para essa sonda aqui e passar a sonda nasoenteral, tá? Não necessariamente eu preciso contraindicar a dieta só porque o paciente está com a sonda nasogástrica. Eu posso infundir a dieta na sonda nasogástrica. Igualmente, essa sonda aqui ela é feita para alimentar o paciente, mas eu também posso descomprimir o estômago do paciente com essa sonda aqui, só que com menos eficácia do que essa. Então, essa sonda aqui, a nasoenteral, ela é mais eficaz para alimentar, menos eficaz para descomprimir e ela faz menos lesão, tá? Essa sonda nasogástrica aqui, ela é melhor para descompressão, mas eu posso alimentar ela, mas ela faz maior risco de lesão do trato gastrointestinal, tá? Sobre intolerância, né, a dieta, todo paciente com dieta enteral deve ser avaliado todo dia para intolerância, né, do trato gastrointestinal. A gente avalia isso aí observando vômitos e refluxo da dieta na boca e distensão abdominal e dor abdominal, tá? Nos pacientes que estão com intolerância gastrointestinal, a gente pode usar os procinéticos, tá, como auxílio para a tolerância. O procinético de primeira linha, o mais eficaz de todo, é a eritromicina. E depois disso, todos os guidelines trazem a metoclopramida, tá? Vocês não vão ver bromoprida em guideline nenhum. Não tem nenhum guideline citando bromoprida. Não tem, na verdade, muitos estudos falando sobre bromoprida. Bromoprida é um derivado aqui do prima e da metoclopramida, só que comprovação mesmo de eficácia, a metoclopramida que foi comprovado. Eu prefiro usar a medicação que tem comprovação direta, tá? Que é a metoclopramida. Mas a eritromicina, ela é primeira linha, ela é mais eficaz. Porém, a gente não usa a eritromicina para todo mundo que está precisando de procinético, porque a eritromicina, além de ser um antibiótico, né, e induz resistência bacteriana, a eritromicina também tem efeitos outros, né, cardíacos e de prolongamento de QT e outras condições que são eventos adversos. Então, a gente não fica usando a eritromicina para todo mundo, a gente não usa de rotina para todo mundo, a gente usa primeiro a metoclopramida. Se não funcionar, a gente associa a eritromicina. E o guideline traz no texto também uma coisa que eu gosto de frisar, é que o efeito da eritromicina e do Plasil também, da bromoprida, eles decaem após o terceiro dia de uso, tá? Então, eles deveriam ser descontinuados após 3 dias de uso. Então, a gente teria que tirar a, a, a eritromicina, o Plasil e a bromoprida após 3 dias de uso. A gente às vezes deixa até de 5 dias de uso, mas não tem nenhum sentido você pegar o paciente e já colocar procinético e deixar ele com procinético o internamento inteiro, achando que isso vai ajudar, porque não vai, tá? Eles perdem efeito, então a gente deveria descontinuar eles com 3 a 5 dias. É do guideline de nutrição no paciente crítico também. Uma outra coisa é sobre a mensuração do resíduo, né? O resíduo, ou a estase, né, como a gente chama, não deveria ser monitorado de rotina, a gente não deveria medir resíduo de rotina para todo mundo todo dia, porque não tem comprovação disso, que isso reduz broncoaspiração, que isso reduz PAV, nada disso, tá? A gente não deveria medir resíduo para todo mundo de rotina, a gente deveria medir resíduo do paciente que tem intolerância, tá? Então, o guideline traz para a gente medir o paciente que tem intolerância, a gente mede o resíduo e a gente só para a dieta ou interrompe a dieta ou atrasa se o paciente tiver mais do que 500 ml
de resíduo em 6 horas, tá? E a gente indica aí procinético e tudo mais. Então, esse é o protocolo do hospital, por exemplo, que a gente usa, né? A gente só mede, se o paciente tiver sinais de intolerância, a gente mede o resíduo gástrico, tá? Se o resíduo for menor do que 500 ml, a gente mantém tudo normal. Se o resíduo for maior do que 500 ml, a gente parte aqui para interrupção da dieta, para diminuir a vazão da dieta, tá? Para fazer procinético, para colocar ação pós-pilórica, só se o resíduo tiver mais do que 500 ml. E a gente só mede o resíduo se o paciente tiver intolerância. Se o paciente não tiver intolerância, a gente não precisa medir, ficar medindo o resíduo para todo mundo. Mas se ele tiver intolerância, o indicado é que pare e meça o resíduo, tá? A gente pode também utilizar procinético profilático por 3 dias, está no início da dieta enteral, a gente pode usar. É... Ah, então, saindo aqui da parte do resíduo da intolerância, entrando em alguns componentes especiais aqui. Então, por exemplo, sobre glutamina, ômega 3, fibra e dieta imunomoduladora, a glutamina, por exemplo, a Braskem traz, não recomenda para todo mundo. A gente usa glutamina principalmente nos pacientes politraumatizados e nos queimados, tá? E no cirúrgico também a gente acaba usando. Mas no paciente de rotina a gente não precisa usar. O ômega 3 tem benefício quando a gente está com um paciente com parenteral em várias situações, nos pacientes que estão tem uma discussão grande sobre o ômega 3 no paciente com SARA, e eu coloquei isso aqui para mostrar que a Braskem recomenda que não tem indicação, tá? A gente está usando ômega 3 para todo mundo em SARA. A gente usa ômega 3 em diversas outras situações, não na SARA. No paciente cirúrgico, por exemplo, o preparo cirúrgico que a gente usa no paciente que está com ah, algumas doenças do trato gastrointestinal, a gente usa em diversas situações, mas não necessariamente na SARA. Tá? Nos pacientes que estão sobre fibra também, a gente não precisa usar rotineiramente fibra para o paciente, a gente acaba indicando fibra no paciente que está com diarreia, por exemplo, que não tem desmotilidade, né, que esteja hemodinamicamente estável, a gente acaba indicando fibra, mas não começa no início, lá como eu mostrei para vocês, porque isso reduz a tolerância. E dieta imunomoduladora, a gente também não utiliza de rotina em UTI, a gente usa principalmente no paciente pós-operatório, pré e pós-operatório e pacientes oncológicos, tá? A gente usa dieta com imunonutriente. A gente tem várias limitações para usar imunonutriente. A arginina, por exemplo, a gente não pode usar no paciente que está hipotenso. Isso aqui entra num processo mais específico que só botei para mencionar aqui, para citar, tá? Que tem essas discussões aí também. A vitamina D também a gente pode repor no paciente crítico, tá? O guideline de nutrição em UTI traz a reposição de vitamina D no consenso, né? Isso, se o paciente tiver uma dosagem da vitamina D plasmática aí menor do que 12,5, por exemplo, nanogramas por ml, ele recomenda uma dose de vitamina D semanal aí, por exemplo, uma vez por semana de 500 mil unidades, tá? A gente pode usar. Então, eu acho que é isso aí. Eu acabei aqui o principal assunto, tá? Vou parar a sua gravação aqui.